Prontinho, já temos a primeira pergunta. Para a Tati. Quem fez a pergunta foi o Pedro. Cadê o Pedro? Oi, Pedro, bem-vindo. Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Então, o Pedro ele é PC checado e está fazendo INVA. Tem alguma dica para você, para dar a ele para conseguir o primeiro emprego como piloto? Está fazendo INVA? Sim, ele é, então, PC checado, está fazendo INVA e quer uma dica para conseguir o primeiro emprego como piloto. Tiago, né? Pedro. Pedro. Oi, Pedro, tudo bom? Então, em relação a conseguir esse primeiro emprego de INVA, geralmente o aeroclube que você está fazendo o curso, eles te dão preferência para você se manter nesse aeroclube como INVA. E outra dica é networking. Quem não é visto não é lembrado. Então, entra em contato com todos os aeroclubes do planeta, conversa, faz amizade. Não é só chegar e deixar o currículo, não, que o que mais tem é currículo ali em cima da mesa. Então, eles precisam te conhecer. Então, entra em contato com a galera. Temos uma pergunta para a Tati também. Como que é a escala de piloto? Quem perguntou foi a Janaína. Obrigada, Janaína. Oi, Janaína. Então, a escala varia muito, muito de mês a mês. Por exemplo, eu sou base Rio e moro na base. Isso é uma coisa que facilita muito, você morar na cidade que você é base. Todas as chaves de voo vão começar e terminar na sua base, por isso que te facilita. E é tipo um sorteio. Tem os nomes dos pilotos no sistema e o sistema lá sorteia quais chaves de voo daquela base que vai para cada um. Mas não tem nada tão certo, vai para o pernoite, é muito, muito aleatório. O que você pode combinar é que todos os meses, na empresa onde eu trabalho, você pode escolher 3 dias de folga. Dentre das minhas 10, eu posso escolher 3 dias que eu quero estar de folga. É praticamente garantido, 99,9% das vezes eu consegui. Agora, a escala varia muito, o horário é seguindo lei. 10 folgas, tem que ter um fim de semana social de folga, dupla, que é sexta e sábado, ou sábado e domingo, ou domingo e segunda. E o restante varia muito. A gente até brinca que todo fim do mês sai a escala do mês seguinte. A gente fica de TPE, tensão pré-escala. Eu, com 11 anos de empresa, fico ali vigiando o telefone para saber onde eu vou pernoitar, que horas que eu vou voar, para fazer o planejamento do mês. Isso é o bom e ruim, porque você só consegue fazer seu planejamento do mês seguinte, ou pedindo as folgas antecipadas, mas varia muito. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Agora é para a major aviadora Carla Borges. A pessoa que fez a pergunta foi a Carol. Cadê a Carol? Obrigada, Carol. Vamos lá. É difícil o teste físico para entrar na FAB? Não. Para entrar na FAB, o teste físico ele não é muito difícil, não. Como eu comentei, na época eu estava estudando até para vestibular, né? Eu não estava numa fase realmente de praticar nada, nem academia, nem corrida, nenhum tipo de atividade física, mas é necessário um treinamento inicial para estar realizando a prova, né, de aptidão física. Já dentro da academia, ela acaba sendo um pouco mais exigente, né? Então, mas também já existe tempos previstos ali para a prática de atividade física, então é realmente só estar exercitando nesses períodos e dentro mesmo é fácil conseguir. Ok, obrigada. Temos mais uma pergunta. Qual foi a missão que já fez que foi a que mais te impressionou? E a pergunta é da Natália Grossi. Cadê a Natália? Obrigada pela pergunta. Positivamente ou negativamente? Uma de cada. Um de cada, é. Eu acho que a missão que mais mexe com o piloto é o primeiro voo solo, né? Por mais que o meu tenha acontecido, não vou fazer as contas, mas faz um bom tempo. Eu acho que a sensação ela é marcante para sempre. Eu até estava comentando hoje na hora do almoço, meu primeiro avião que eu voei foi o T-25. Só o cheiro da aeronave dá aquele momento de nostalgia. Com gasolina de aviação,
Outro dia eu fui visitar a Academia da Força Aérea, só de passar perto eu já comecei a procurar onde que estava o T-25, porque o cheiro do avião já traz toda uma nostalgia, um sentimento, uma realização. Então, eu acho que realmente essa é, acho que para todos os pilotos, o primeiro voo solo é realmente muito marcante. Eu acho que é a missão mais significativa. Obrigada. Agora, a próxima pergunta é para Marcela de Março. Quais são as alternativas para trabalhar com ciência de dados na aeronáutica? A pergunta é da Rosana. Obrigada, Rosana, pela pergunta. Alternativas em que sentido? Cuidados? Com dados. Sim, bom, a ciência de dados, ela, na verdade, hoje, ao meu ponto de vista, né, a gente não consegue mais fazer nada sem ciência de dados. Né? Então, a engenharia ou a computação é tudo uma coisa só. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem mais dados, a gente tem mais informação, e a gente tem que saber lidar e tratar esses dados. Né? Então, a ciência de dados, o machine learning, ele está presente hoje em todas as áreas. Então, assim, um conselho, para quem gosta de engenharia, para quem gosta da parte de ciência de dados, ou, na verdade, a engenharia ou qualquer área de exatas, é o estudo da estatística, é o estudo da manipulação da informação, do dado para capturar a informação. Né? A gente quer saber a informação que aquele banco de dados está ali presente. Então, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta com alternativa, mas na engenharia inteira usa-se ciência de dados e cada vez mais usa-se ciência de dados. Obrigada. A próxima pergunta é para Indianara. Qual o maior tempo que já passou na manutenção de uma aeronave e qual foi o problema? A pergunta é da Sheila Basili. Sheila? Obrigada, Sheila. No fundo. Bom, antigamente tinha questão de legislação que era um pouco falha e ajudou um pouco para que esse processo fosse um pouco mais longo. Eu já passei mais de 24 horas dentro do hangar fazendo uma tarefa de manutenção. Basicamente, foram umas 36 horas. Era uma troca de trem de pouso, full troca de trem de pouso de um ATR, o nosso queridinho, né, Paty? E a tarefa ela envolve um processo gigantesco. A gente queria começar e terminar todos. A gente foi escalando a equipe de certa forma que concluíssemos a tarefa e demorou um pouquinho, mas concluímos. Saímos um pouco cansados, mas foi feita com perfeição. Muito bem. E nós temos um elogio para Marcela de Marzo. Parabéns pela sua persistência e resiliência. Você é uma inspiração para nós aviadoras. Também da Sheila Basile. Muito obrigada. Na verdade, esse caminho ele pode ser árduo mesmo, mas ele é super recompensador. Sabe? A gente conseguir resolver um problema, a gente conseguir projetar uma peça, projetar uma parte da aeronave, projetar um sistema. Eu não tenho palavras para descrever o quão gratificante é esse processo, de verdade. E que muitas de vocês estejam e sigam também o caminho da engenharia, o caminho do projeto, o caminho desse universo tão maravilhoso, que eu sempre falo isso, e que não desistam. Realmente que é fantástico. Obrigada. Agora a pergunta é para a Major. Carla, tem limite de idade para entrar na aeronáutica militar? A pergunta é da Graciene. Cadê a Graciene? Oi, Graciene. Olá, tudo bom? Existe um limite. Eu estou um pouco receosa em falar, porque desde quando eu entrei, né, até agora, já mudaram algumas vezes. Em torno de 22 anos. Eu não sei exatamente. Pode ser um pouco mais. Menos não é. Pode ser um pouco mais, mas exatamente, precisamente, eu não vou arriscar falar essa informação. Mas no site da Força Aérea, ela tem informação para todas as idades, tanto para ser piloto como para ser mecânico,
controlador de voo, então tem as informações para todos os cursos ali da faixa etária. A aviação ela tem mais algumas restrições na parte militar, porque tem altura também que ela interfere, né? Mas realmente todas essas informações estão no site da Força. Obrigada. Mais uma pergunta para você. Como você se sentiu quando fez o primeiro voo no Airbus, transportando o presidente, e como funciona a escala de voo em relação a uma missão? Essa foi da Rossana. Cadê a Rossana? Obrigada, Rossana. Oi, tudo bom? Eu, como vim da aviação de caça, né, a minha realidade era completamente diferente. Eu estava acostumada a ter o avião só para mim. Então, eu não tinha... E por mais que o pessoal fale assim, piloto de caça não tem CRM. Tem sim, porque por mais que a gente esteja sozinho dentro da aeronave, a gente sempre está voando com outras aeronaves. Então, existe um CRM realmente de toda a esquadrilha. Mas estar com outras pessoas a bordo de uma aeronave grande, não tão manobrável quanto uma aeronave de caça, não tem como dizer. Não estou desmerecendo, imagina, porque eu sou apaixonada hoje pelo Airbus. Mas é bem diferente. Foi uma realização muito grande que aconteceu, uma coisa que eu nunca planejei na minha vida, realmente, está fazendo parte do quadro de tripulantes, né, do Airbus, mas é uma aeronave maravilhosa, que eu me apaixonei realmente por ela, e é encantador. Então, o primeiro voo assim, foi bem... Eu já estava acostumado com aeronaves rápidas, né? Então, a velocidade não fez muita diferença, mas foi todo um contexto mesmo do voo em si. E a escala é só de amanhã. Eu não tenho uma previsão do que vai acontecer no mês nem na semana. Então, muitas vezes, a gente acaba informando para o setor de operações, né, se a gente tem algum evento, pede alguma disponibilidade, mas planejamentos assim é um pouco difícil. A gente depende realmente das demandas das autoridades que nós estamos atendendo. Então, conforme a agenda que a gente vai estar se planejando. E a agenda da autoridade ela muda muito, então a evolução é muito grande. Normalmente, as férias conseguem ser atendidas, conforme a gente solicita, mas aconteceu também, em 2020, de uma comissária ser tirada do avião comercial, que ela estava saindo de férias, para 10 horas depois ela está decolando para a China. Então, na Força Aérea, eles realmente respeitam a parte de fadiga de voo, respeitam a parte de férias, mas, quando tem uma necessidade, tudo isso cai por água abaixo realmente para estar atendendo o que a gente precisa, que acaba sendo vai acima da nossa vida pessoal, né? Certo, obrigada. Claro. Deixa eu ver se esse microfone resolve. Som. Oi. Na verdade, pegando o gancho da Carla, se eu não me engano, não sei como que hoje está, a Taina pode falar melhor, mas quem fazia a manutenção da aeronave presidencial era a Latam MRO. Ainda é? Não? É azul. Mas, na época, eu era engenheira da Latam e a Latam ia fazer a manutenção. E aí, quando chegou a aeronave presidencial, é um evento. Assim. É muito interessante, porque, apesar de ser uma aeronave conhecida, é um Airbus, tal, mas é a aeronave presidencial. E aí, quando eu entrei na aeronave, é um sentimento também, é um espetáculo, assim, de você estar dando manutenção, de você estar trabalhando com a aeronave presidencial, né? Então, é uma experiência também inexplicável, assim, foi muito bacana. Na época, eu estava trabalhando com a parte de aviônica, a gente precisava dar a manutenção, fazer a parte do sistema elétrico, né? Checar. Mas, assim, é só um comentário mesmo, que o avião presidencial parece que tem uma mística, e é muito bacana. Obrigada. Aí a última pergunta para finalizar é para a Taina. Qual sistema da aeronave você acredita ser mais complexo e por quê? A pergunta é da Luana. Luana? Tá ali. Oi, Luana. Bom, acho que tudo na aeronave é muito complexo. É difícil a gente decidir um único sistema, né? Eu acho que nós trabalhamos com muita redundância, né? Para garantir a segurança de voo, acho que a gente comentou um pouquinho. Voar é muito seguro, aviação comercial extremamente seguro, né? A gente obedece a diversas regulamentações, auditorias. Bom, se eu fosse escolher, eu posso escolher um que eu goste mais, por exemplo, mas não. Eu acho que toda a parte de comandos de voo, que eu sou mais apaixonada, assim. Motores também, um pouquinho. Mas tudo é muito redundante, né? Tudo muito seguro.
A gente está voando, às vezes a gente não percebe. Temos aqui uma engenheira que pode garantir para nós que é extremamente seguro voar. Nós, como mecânicas também, as pessoas... O tanto de treinamento que a gente tem, piloto, comissário, mecânico, é o tempo todo sendo recertificados, tendo vários treinamentos para a gente garantir a segurança. E a aeronave é uma máquina extremamente segura. Então, se fosse para escolher, eu escolheria toda a parte de comando de voo, que é o que eu mais gosto. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso quadro, nosso painel aí, sucesso nas diversas áreas da aviação. A gente conseguiu entender um pouquinho mais com essas profissionais super talentosas, mulheres muito bem sucedidas e realizadas na sua profissão e nas suas diversas áreas. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem aceito o nosso convite. É uma honra para nós tê-las aqui conosco, dividindo esse conhecimento. Muito obrigada.